mandaram mensagem e ligaram muito para mim sobre aquela parte que nós falamos na live, a possibilidade de Maria Madalena ser esposa de Cristo. A gente falou sobre humilhação, né? Davi sofreu humilhação, Maria Madalena sofreu humilhação, e Maria Madalena, independente de ser esposa de Cristo ou não, ela foi exaltada, foi a primeira pessoa que falou com Cristo, né? O amor entre ela e Cristo era muito grande. Ela aparece 2 vezes na Bíblia. Uma vez ela aparece sendo apedrejada, outra vez ela aparece enxugando os cabelos, né? Ela seguia a Jesus com muito amor e tem essa parte aí muito polêmica, se Cristo era casado ou não. Então eu declarei o seguinte: pouco importa, se Cristo fosse casado, para mim é o mesmo Cristo. Tá? Porque Adão era homem e Eva era mulher. Nunca foi pecado casar, nem fazer nada com a esposa. Então, se Cristo fosse casado com Maria Madalena, seria uma exaltação muito grande. Mas aquela parte que eu falei, que não tem canto nenhum, as pessoas me pediram mais informações. Porque as outras informações daquele quadro, é um quadro que mostra Maria Madalena ao lado de Cristo. Na verdade, não era um discípulo, era Maria Madalena. Né? Existe a teoria que era Maria Madalena, a mulher, a prostituta de 7 espíritos e tudo mais, né? Então é o seguinte, só dando uma palhinha, que a gente já falou nisso de manhã, eu vou apenas reafirmar. Se Cristo fosse casado com Maria Madalena, não teria problema nenhum, na minha opinião, de homem simples e singelo e pequeno que todos nós somos, né? Se Adão teve Eva, por que Cristo não tinha Maria Madalena? Tá? Então não teria esse negócio de assustar. E outra coisa, vida sexual nunca foi pecado, em canto nenhum. O que é pecado é a raparigagem, a safadeza, né? Mas a mulher dormir com o marido nunca foi pecado nenhum, né? Se Jesus tivesse vida sexual com Maria Madalena, para mim não teria... seria o mesmo Jesus, o mesmo Deus, que Deus a sombra de Deus não desceu sobre Maria? Isso é um tipo de relação. A sombra descendo em cima de uma mulher. Então, não teria problema nenhum. A igreja não aceita isso. Bem, e eu não estou dizendo para aceitar, estou apenas comentando, né? Mas essa parte aí que eu falei sobre Maria correr para abraçar Jesus Cristo, é uma parte muito coisada, porque homens naquela época, isso é a cultura, tá? Homens naquela época não abraçavam mulher em público. Não é como na igreja hoje, que a gente sai abraçando, dando cheiro em todo mundo. Tem uns irmãos que pegam as irmãs na porta da igreja. Ai, Jesus te ama. Ai, Jesus me ama mesmo. Mas isso é a cultura da gente. Filho abraça mãe, pai, todo mundo se abraçando, todo mundo se cheirando. Naquela época de Cristo, só os homens se abraçavam em público. E só os homens se beijavam. Era o ósculo santo. Ósculo santo não era dado de homem para mulher. Ósculo santo... né? Era dado de homem para homem. Mulher também não fazia isso. E outra coisa, homem se beijava em público, se beijava mesmo, homem chegava e beijava outro, abraçava outro, mas não abraçava a mulher. Tinha uns velhinhos na época de Cristo que qualquer coisa que eles achavam indecente, eles jogavam ou pedra ou metiam um cacete na pessoa. Andava com uma varinha e dizia, seu safado, indecente, e todo mundo tinha que obedecer, viu? Ninguém avançava no velho, não. Teve uma época que Israel tinha muito desses velhos. Aqui no Brasil já teve. Uns velhinhos que andavam com os pau na mão, aí quando viam uma coisa indecente, eles, safado, respeita os mais velhos, tome. Em Israel existia isso também. Então não existia homem abraçando homem, chupando língua de mulher no meio da praça, não existia isso. Era indecente, mesmo que a mulher fosse do cara. Homem não andava de mão dada com mulher. A mulher andava 3 passos atrás do homem. Até hoje, alguns países islâmicos são assim. Você não vê um homem beijando... Não existe isso. E elas andam 3 passos atrás do homem. E existem até outros países que o homem anda montado no cavalo e a mulher anda de pé, tangendo o cavalo. E isso há 2000 anos atrás era muito mais. Então, há 2000 anos atrás, homens se beijavam, homens se abraçavam, andavam de braços dados, mas com mulher não. Então, quando Cristo, a primeira pessoa que viu Jesus, entrou em agonia,
né? Ela viu lá o túmulo aberto, ela entrou em agonia. O mestre, roubaram o corpo do mestre. Onde é que você colocou? Aí viu um rapaz, ele pensou que era o hortelã. O hortelã era o coveiro, ele pensou que era o coveiro, existe um cara que tomava conta das covas, né? Para cachorro não entrar, essas coisas, entendeu? Porque cachorro é doido pro defunto, sabia? Se deixar uma cava rasa, ele cava e leva o braço do defunto. Aí, na época não era cova, na época eram cavernas, eram buracos em pedras e as pessoas colocavam dentro. E às vezes faziam um buraco, e às vezes o buraco já existia e aproveitava. Então, ela olhou e disse, você roubou o corpo do nosso mestre, você roubou o corpo do nosso mestre, me diga onde você colocou. A gente nota o desespero dela no texto. Me diga que eu vou buscar. Então essa mulher era apaixonada por Cristo. Ela enxugou os cabelos, enxugou os pés de Jesus com os cabelos, lavou os pés de Jesus, um ato que também não acontecia, tá? Não. Mulher não lavava pé de homem, a não ser que o marido mandasse, tá? O pai. Mas na maioria dos casos, homem, ou ele mesmo lavava os pés, ou o dono da casa lavava os pés dele. Era indecente também, era uma rigidez muito grande. Mas ela lavou os pés de Jesus, enxugou com os cabelos, chorou, pingou as lágrimas, né? E ela foi a primeira pessoa a ver Jesus. Quando ela viu Jesus, ela partiu para cima de Jesus, para dar-lhe um cheiro, né? Para beijar, para tocá-lo, né? E isso aí dá a entender que havia muito mais do que questão de mestre e discípulo, porque não existia discípulo lá, existia discípulos. As mulheres seguiam Jesus a mais ou menos 300 metros de distância. As turmas não se envolviam. Os discípulos machos andavam com Jesus, dormiam com Jesus, e as fêmeas ficavam a mais ou menos uns 300 metros, 200 metros de distância, para fazer comida, fazia um cafezinho, mandava. Era mais ou menos isso aí, tá? Então, quando ela foi tocar em Jesus Cristo, a Jesus Cristo disse, não toque em mim, porque eu não fui glorificado ainda. E aí, avisa lá para, como é o nome da cidade que Cristo era, né? Porque houve o Logof, né? E Jesus Cristo tinha que voltar para a cidade de onde saiu. E avisa os meus discípulos que eu vou adiante deles. Tá? Então, essa parte aí dá a entender que havia mais intimidade, porque ela foi honrada, ela foi humilhada. Davi foi humilhado, foi honrado. José foi humilhado, foi honrado. José foi humilhado e virou governador. Davi foi humilhado e virou rei. Entendeu? Não foi Nazaré, não. É outra cidade. Eu sempre esqueço o nome dela. Jesus Cristo não nasceu em Nazaré. Jesus Cristo nasceu em Belém. Foi. Então, ele foi para Belém, ali depois do túmulo. Né? Depois do túmulo ele foi para Belém. Aí tem a questão de Israel ser uma grande árvore de silício. As pessoas gostaram muito também disso. Muitas cavernas que tem ali. Eu sei dessas cavernas, tá? São muitas cavernas. Eu lhe digo isso com propriedade. Ali, Jerusalém é oca. Tem muitas cavernas ali. E cavernas gigantescas. É porque lá tem um problema de ter duas nações, né? Tem os judeus, os jujus e tem os islâmicos. Ninguém pode explorar essas cavernas porque o ambiente é dividido, né? Nos dois, né? Então, se Maria, que era uma discípula, que não existia discípula, uma seguidora de Cristo, fosse esposa de Cristo, para mim não mudaria nada. Para mim não mudaria nada, nada, nada mesmo. Né? Seria Adão e Eva. Né? Blasfêmia seria se Jesus Cristo tivesse outra coisa, como algumas pessoas chegam a dizer. Né? Mas Jesus Cristo ter uma esposa não seria blasfêmia, não. Tá? Até porque Deus precisou de Maria para Jesus nascer. É uma lei. Se não fosse assim, Deus não precisaria de Maria. Deus fazia Jesus nascer de uma cabra, de um animal, mas não foi assim. Né? Eu acredito que possa ter essa possibilidade. Existe sim, queira você ou eu, não. Se eu disser não, bem, não adianta nada, a possibilidade existe. Se eu disser sim, possa ser que não seja. Né? Eu sei que Jesus é Jesus, ótimo. Né? E aí essa parte da exaltação de Maria Madalena foi muito grande. Maria Madalena foi muito humilhada, mas também
ela sempre vivia com a sogra, ou com a suposta sogra, né, que era Maria, mãe de Jesus. Onde Maria, mãe de Jesus, estava, Madalena estava também. Maria Madalena estava também. Tá? É porque a gente não parte, a gente tem um negócio na cabeça que se um ser tão santo como Deus fosse casar logo com uma ex-prostituta, para você ver como nós somos, né? Somos demais. Então, essa possibilidade existe sim. Para mim, nem aumenta nem diminui. Tá? Se houver essa possibilidade de ela ser esposa de Jesus, então tiveram filhos. Esses filhos foram omitidos para que os judeus não perseguissem. Que o principal inimigo de Jesus não eram Roma. O principal inimigo de Jesus eram os próprios judeus. Ele mesmo falou, os inimigos de um homem é aqueles da sua própria casa. Qual é o maior inimigo de um pastor? Outro pastor. Exato. Quem é o maior inimigo dos crentes? Outros crentes. Quem mais fala mal de pastor? Crente. E assim por diante, entendeu? Então, essa possibilidade existe. Porém, para mim, nunca foi assim, algo de... não, nunca. Para mim, se fosse, amém. Se não foi, eu acredito que não foi, tá? Que esse carinho que ela tinha era um carinho, porque a Bíblia diz que quem muito perdoa, muito lhe tem amor, né? Deus perdoa ela de grandes pecados, então ela sabe que ela não está morta por causa de Cristo, que os caras iam matar mesmo, os caras não estavam brincando não, tá? Ali não era um showzinho não, né? Então essa parte aí dela correr para o abraço com Cristo é uma dica muito grande, mas ninguém falava nisso não, ninguém falava nisso porque não sabia, via na Bíblia, na venda deles e eles não sabiam. Porque naquela época, negócio de discípulo abraçando discípula, não existia isso não, gente. Marido não abraçava Maria, só na novela mesmo, que é uma novela muito boa, né? Tem que contemporizar, mas na realidade não existia isso não. Homem abraçando mulher na frente de todo mundo, não existia isso não, era super indecente. Agora, em casa, debaixo dos panos é outra coisa, né? Ok? Então veja aí sobre humilhação, né? Que eu falei sobre José, né? Se a pessoa te humilha, você deve pedir justiça. Veja aí no vídeo anterior. Não, você deve pedir para ser abençoado. E eu contei o exemplo de Maria Madalena, contei o exemplo de Davi e o exemplo também de José, né? Ok?